E aí galera, tudo bem com vocês? Esse vídeo é para falar um pouco sobre o Huracan, né, que vai ser aí o primeiro adversário do Cruzeiro na disputa da Copa Libertadores 2019, com a partida sendo realizada aí nessa quinta-feira, né, às 19 horas, lá no estádio El Palacio, que é um estádio grande, né, cabe mais de 48 mil pessoas, e eu diria inclusive que é um estádio até maior do que o próprio clube, porque o Globo, né, como é conhecido, é um time que tem muita história, é tradicional, mas não é um dos grandes clubes argentinos. Quando a gente pega na história do clube títulos de primeira grandeza, eles têm basicamente a Copa Argentina, conquistada em 2014, e a Supercopa, né, que foi conquistada em 2015 contra o River Plate, que nada mais é que o duelo do campeão argentino contra o campeão da Copa. É um time que não vive o seu melhor momento na temporada, inclusive eu diria que ainda se ressente da perda aí de vários jogadores que foram importantes para levar o Huracan a essa vaga na Libertadores, tá? O time se classificou por ficar em quarto lugar no campeonato argentino da temporada 2017-18, e aquele time tinha alguns atletas de grande qualidade técnica. Por exemplo, na primeira parte da temporada eles tiveram o Ramon Ábila, que naquela ocasião estava emprestado pelo Cruzeiro, né, naquela situação envolvendo o Boca Juniors, que ele jogou 6 meses no Huracan, para poder compensar aquele valor que o Cruzeiro devia pela compra do atleta. Na época eles tinham também o Inácio Pucetto, que é um atacante que hoje está jogando na Udinese. Tinha o Romeu Gamarra, que é um bom meia, que atualmente está jogando nos Estados Unidos. Tinha o goleiro Marcos Dias, que é um verdadeiro herói do clube, por ter defendido todos os pênaltis possíveis na decisão da Copa Argentina de 2014. E ficaram também sem o Hugo Nervo, que era um bom zagueiro, a referência do setor defensivo, que atualmente está lá no Santos Laguna do México. O Cruzeiro enfrentou o Huracan apenas 2 vezes na história até aqui, né? Foi na temporada 2015, onde a gente se enfrentou na fase de grupos da Libertadores, um 0-0 no Mineirão, e lá na Argentina perdemos por 3-1. Daquele time do Huracan que nos venceu, apenas 2 jogadores fazem parte desse elenco. O Mantinelli, que na época era lateral direito, agora joga como quarto zagueiro, e o Patrício Toranzo, que é um meio-campista já veterano também, e integrava aquele elenco do Huracan e segue no clube até agora. Então vou falando por setor aqui agora dos destaques e a trajetória de cada jogador. O goleiro atualmente é o Anthony Silva, paraguaio, que tem passagem pela seleção inclusive, chegou ao clube nessa virada do ano justamente para substituir o Marcos Dias, né, que era o goleiro histórico do clube, que foi pro Boca Juniors. O Pellegrino é o reserva imediato, mas até agora não estreou pelo Huracan. Ele é jogador do Defensa e Justiça, tá emprestado, mas até o momento não foi chamado à ação nenhuma vez, já vou tirar ele daqui. O Mendrivi é o terceiro goleiro, jovem da categoria de base, também ainda nem estreou pelo profissional. A zaga tem aí Saul Salcedo e Mantinelli como os zagueiros titulares, jogadores que jogam regularmente. Tem o Alderete, que é um paraguaio, canhoto, que pode jogar como zagueiro ou lateral esquerdo. E esses dois garotos aqui, o Meroja e o Kochuk, são caras que raramente jogam, não costumam ser nem relacionados. Eu já vou tirar eles daqui porque dificilmente vão atuar em partidas de Libertadores. O lateral direito titular é o Timino, que tem este belíssimo cabelo. É um jogador que apoia bastante, um cara criativo. Tem um cruzamento bem interessante, mas defensivamente ele não é tão bom assim. O Pablo Álvares já é um veterano, é o reserva imediato dele e pode também quebrar um galho na outra lateral. Na lateral esquerda costuma jogar o Araújo, que é um jogador já de 37 anos que pode fazer qualquer uma das funções da defesa. É o capitão do time, um cara que exerce grande poder de liderança, mas tecnicamente eu não diria que é um jogador brilhante. O Walter Pérez é o lateral esquerdo, promissor, reserva imediato, mas que acabou jogando bastante na temporada porque muitas vezes o Araújo ia jogar em outras posições e a lateral esquerda ficava com o Pérez. Aqui tudo depende da estratégia do treinador. Se quiser um cara que marque melhor, o Araújo joga. Se precisar atacar mais pela ponta, joga o Pérez. No meio-campo, a dupla de volantes titulares é o Damonte com o Ivan Rossi. O Sils é outro volante que joga bastante, ele pode jogar como volante ou como zagueiro em eventualidades. E aqui a gente tem 3 jogadores que ou não jogaram ou jogaram uma partida na temporada até aqui. O Marinho, o Juárez e o Casco. E assim como fiz com os zagueiros, já vou tirá-los de consideração porque são caras que certamente não vão ser utilizados em jogos tão importantes como o de Libertadores. O Huracan joga com 2 volantes, né, normalmente o Damonte e o Rossi, e joga com meias abertos. Costuma ser o Alski pela direita e o Andrés Roa pela esquerda. O Mendoza é o reserva imediato do Roa, um jogador habilidoso, um ponta clássico, pode ser que tenha oportunidades, e o Garro é a mesma coisa, outro
ponta esquerda, jogador que também busca muito a linha de fundo. A questão é que eu acho o Garro menos habilidoso. Na direita, além do titular Carlos Auski, tem o Toranzo, que já é um veterano, por vezes joga como meia direita, pode quebrar um galho como volante. Mesma situação acontecendo com o Daniel Hernández, colombiano que chegou recentemente ao clube. É um cara que rodou bastante no futebol colombiano, tem até uma passagem pelo Atlético Paranaense lá atrás e estava por último no São Lourenço. No ataque, a dupla titular é Barrios, né, velho conhecido, passou aí por Palmeiras, por Grêmio, Borussia Dortmund. E o outro titular é o Lucas Gamba, é inclusive o artilheiro do time nessa temporada, com 6 gols marcados. Também um jogador que já passou da faixa dos 30 anos. A diferença é que o Gamba é um atacante que consegue voltar um pouco mais para ajudar na armação, enquanto o Barrios é mais um poste. O Andrés Chaves é outro jogador que creio que muita gente conheça, já passou pelo São Paulo, Boca Juniors, teve também passagens pouco brilhantes aí pelo futebol europeu. O Briasco é um garoto, um cara que entra regularmente na equipe, mas é um atacante que tem poucos gols até aqui e chama mais atenção o fato dele ser armênio do que o próprio desempenho em campo. E no caso do Cordeiro, é mais um daqueles jogadores que integra o elenco principal do Huracan, segundo o site do clube, mas em campo até aqui praticamente não foi visto com a camisa do clube. O técnico do Huracan é Antônio Mohamed, né, que é justamente o cara que ganhou os principais títulos da história do Huracan lá em 2014. Ele chegou ao clube nesse início de temporada, em 7 jogos até aqui conquistou apenas uma vitória, teve outros 3 empates e 3 derrotas, e o Huracan não vive um bom momento na temporada. Isso significa então que esse treinador é ruim? Muito pelo contrário. O Mohamed é um cara que tem um estilo diferenciado, digamos assim, né? Fica treinando o time aí com um oclão escuro na beirada do campo, umas roupas meio extravagantes, mas é um treinador que já conseguiu resultados bem interessantes. Além da Copa Argentina com o Huracan em 2014, ele já ganhou 2 campeonatos mexicanos, ganhou também a Conca Champions, né, que é a Liga dos Campeões da CONCACAF, que trazendo para nossa realidade seria a Libertadores da América do Norte. Ele era o técnico daquele Tijuana que jogou a Libertadores 2013 e só não eliminou o Atlético Mineiro por causa da incompetência do Riascos mesmo. Passou depois pelo América do México, fez todo o sucesso do mundo no Monterrey, onde ganhou praticamente tudo que era possível. E no segundo semestre de 2018 teve inclusive uma passagem mal sucedida lá pelo Celta de Vigo da Espanha. Mas nos atendo ao campo de fato, o Álvares, que é reserva da lateral direita, e o Pérez, que é reserva na esquerda, provavelmente não vão jogar se os titulares estiverem bem. A mesma coisa se aplica ao Alderete, né, que é o zagueiro canhoto aí, reserva, bom jogador inclusive. Então a defesa do Huracan deve ser montada para esse jogo com o Antony Silva, Salcedo e Mantinelli como zagueiros, o Timmy no lateral direito e o Araújo na esquerda. No meio campo, o mais provável é Damonte e Ivan Rossi. Realmente o Sils fica de fora. Ivan Rossi, que inclusive é jogador do River Plate, está emprestado ao Huracan. O Damonte já tem 37 anos, é veteraníssimo, é um cara que bate muito bem de fora da área. Na esquerda, tudo leva a crer que vai jogar o Roa, tá? O Mendonça e o Garro ficando como opção. Carlos Auski deve ser o titular da meia direita, com isso o Toranzo e o Hernández também ficam de fora. E no comando de ataque, sai o Briasco, Barrios e Gamba são os titulares, o Chaves deve ficar como reserva imediato. E esse daqui é basicamente o time do Huracan que vai enfrentar o Cruzeiro. Eu identificaria aqui como um setor que a gente poderia tentar explorar o lado esquerdo da defesa deles, que tem Mantinelli e Araújo, que são muito experientes, mas são jogadores lentos. O problema é que o ataque do Cruzeiro também não é marcado pela velocidade, né? Vamos colocar aqui a escalação mais provável do Cruzeiro, que é aí com o Fábio no gol. Aí vamos ter o Léo como zagueiro pela direita e provavelmente o Murilo como zagueiro pela esquerda. Na lateral direita deve jogar o Edilson, lá na lateral esquerda joga o Egídio, no meio campo aqui o Henrique e o Lucas Romero devem ser aí os 2 volantes. Aí a gente tem Marquinhos Gabriel pelo lado esquerdo, tem o Rodriguinho sendo meia central, o Robinho sendo meia pela direita e o Fred no comando de ataque. Como o time do Huracan joga com 2 centroavantes de fato, certamente o Henrique vai ter que ficar um pouco mais ajudando na marcação e por vezes até entrando aqui fazendo uma espécie de terceiro zagueiro. Os pontas, né, tanto o Auski quanto o Roa, são caras bem agressivos, caras que têm por característica buscar a linha de fundo e eventualmente buscar o gol e bater de fora. E aqui pela direita eles têm também um lateral que passa bastante e que cruza bem. A questão é, por qualidade técnica, eu não acho que o time do Huracan seja melhor que o Cruzeiro em nenhum dos setores. Se fosse para fazer um cara a cara, né, um daqueles 11 ideal assim,
eu realmente não acho que o time do Huracan ganharia do Cruzeiro em nenhum setor do campo. Talvez o Salcedo na zaga, na vaga aqui do Murilo, que não tá em boa fase, poderia ser uma opção, mas em condições normais, esses não são os melhores jogadores que o futebol argentino tem disponível. E até por isso eu imagino que vai ser um jogo complicado, o estádio deve estar com um público legal, eles vão tentar nos pressionar, mas se o Cruzeiro tiver inteligência para jogar, o Cruzeiro consegue vencer o Huracan lá dentro e sem grandes doses de sofrimento. Acho que da mesma forma que o Huracan pode tentar forçar a nossa linha defensiva, a gente também tem jogadores suficientemente bons para causar muito perigo a eles, então eles certamente não vão subir de uma vez toda. E eu me lembro que em 2015, quando eles nos venceram na Argentina, foi numa ocasião em que o Cruzeiro cometeu muitos erros defensivos. Então eu diria que a gente precisa ter muita atenção na bola aérea, especialmente com o Barrios e com os zagueiros, mas na qualidade técnica, se a gente botar a bola no chão, o Cruzeiro é mais time e a gente vai conseguir um bom resultado. Bom, galera, o vídeo fica por aqui, tentei fazer uma geral aí, falar um pouco desse plantel do Huracan, e se a gente tiver qualquer mudança, qualquer novidade aí nas prováveis escalações, ou qualquer imprevisto, eu trago pra vocês no vídeo de pré-jogo de amanhã, beleza? Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários aí pra deixar a sua opinião sobre esse time do Huracan. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!